pensamentos que estão debaixo de escombros, ruídos, quebrados. E que a gente olhe com os nossos olhos humanos e fala, não tem jeito mais, acabou. Não tem como reconstruir. E quando o Lu compartilhou essa palavra, meu coração, ele encheu de esperança. A palavra é esperança. Porque a nossa esperança não está na força do homem que é capaz de reconstruir. A nossa esperança está em Cristo. Amém. E eu creio de todo o coração que nós fomos chamados para esse tempo. Nós não estamos aqui nessas 7 semanas, as que já passaram, as que estão por vir, em vão. Amém. Nós estamos aqui porque existe um propósito, né, de estarmos aqui. E eu creio que esse propósito, a cada encontro, vai sendo revelado com mais clareza. E antes de mais nada, eu queria fazer uma retrospectiva daquilo que foi falado. Porque a gente pega o livro de Neemias, ou qualquer livro da Bíblia, quando a gente vai ler ali, são poucos versículos, às vezes 28, 30, mas quando a gente debruça sobre eles, aquilo vira algo grandioso. Né? Então, eu creio, nós vamos para o capítulo 3 hoje, mas eu creio que existem coisas ainda que precisam ser guardadas, memorizadas por vocês, que está no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, no capítulo 1, só para a gente reconstruir a personalidade de Neemias. Gente, eu sou psicóloga, né? A gente recebeu como que ela chama? A Grace Farage, né? E ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, como psicóloga, né? De construir a personalidade dos personagens bíblicos. E isso é muito interessante porque a palavra ela é tão rica e ela vai te dando tantos insumos, tantas verdades que a gente consegue construir uma pessoa. Às vezes a gente conhece, assim, quando existe alguma novela ou existe algum filme bíblico, igual essa série, né, do The Chosen, que nós temos assistido, a gente bate o olho assim e fala, nossa, mas eu pensava que fulano era diferente. Porque a gente já construiu, não só a questão da personalidade, mas até fisicamente a gente fala, não, mas Jesus é assim? Eu tenho uma moça no meu grupo de vida que ela falou assim, olha, eu quero esse Jesus The Chosen, porque aonde eu vou, eu quero só esse Jesus. Eu olho para outro Jesus em outra série ou em outro filme, eu falo, não, meu Jesus é aquele. Né? Porque a gente tem, aquilo vai sendo revelado pra gente com tanta clareza, com tanta construção, que Jesus vai tomando face, né? Ele vai ganhando corpo, assim como todos os personagens bíblicos, e com Neemias não é diferente. Então eu queria trazer algumas características de Neemias, e a primeira característica de Neemias que eu queria trazer é que ele era uma pessoa empática. O que é empatia? Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Só que é mais longe. Não é apenas nos colocar no lugar do outro, mas é sentir o que o outro sente. É ver o que o outro vê. É perceber que o problema do outro não é do outro, é meu. Isso é ser empático. Porque quando a empatia é uma palavra que está tão em alta, né? A gente ouve tanto algumas expressões e existe muito a empatia, vamos dizer, falada, mas existe pouca empatia praticada. E muitas vezes nós deparamos com a própria igreja, recebendo demandas, recebendo situações onde a gente se compadece com a dor do outro, mas a gente não age em favor do outro. E a empatia, quando ela é só um sentimento, aquele, ai, coitada, ai, meu Deus, misericórdia, agora. Esse sentimento não é o sentimento de empatia. O sentimento de empatia é falar assim, Nanda, eu vou te dar a mão e esse problema é meu agora, eu tô com você. É a gente olhar para a dor do outro e falar assim, eu quero sentir o que você está sentindo e eu vou lutar com você. Isso é ser empático. E olha o que Neemias, né? Neemias, Lu falou uma coisa que foi tão engraçada. Cuidado com o que você pergunta. Eu tô com medo agora, viu, Lu? Oh, meu Deus, Ei, tudo bem? Porque quando a gente quer ser empático com o outro, de colocar luz sobre a dor do outro, a gente se torna responsável pelo que o outro vai nos trazer, né? Então, Neemias, ele fez isso empaticamente, ele perguntou, e aí, como que anda lá Jerusalém?
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele decidiu ser empático. E uma das características que nós temos que ter, pode passar para mim o slide, Lu, por favor. Pode passar de novo. Isso. Então, o primeiro é desenvolver empatia. Isso está no versículo 2, se alguém quiser grifar, a respeito da empatia. No versículo 3, ele vai falar assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Capítulo 1, versículo 4. Isso. Capítulo 1, versículo 4. Neemias tinha um coração quebrantado. Eu não sei vocês, mas hoje a oração, ela foi quase que assim, eu brinco muito que eu vejo o Espírito Santo dançando, sabe? No momento de oração, assim. E eu vi o Espírito Santo fluindo numa dança porque uma oração foi complementando a outra. E eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui já foi dito na oração, porque o Espírito Santo testifica. Amém. Amém. Não é? Não tem nada que não foi falado em oração. E eu nem lembro quem, porque eu fui dançando, mas alguém falou sobre quebrantamento. E nós devemos ter um coração quebrantado. Eu ouvi uma frase nesses dias que é tão linda, que ela fala assim: enquanto existir um coração quebrantado, a igreja do Senhor será avivada. Aleluia. O quebrantamento é você se prostrar, se derramar, de mostrar essa dependência, essa rendição e humildade. A palavra de Deus em Salmo 51 vai falar que Deus não rejeita um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Isso é lindo demais. E Neemias, ele teve um coração quebrantado. E se nós queremos ser reconstrutoras de algo, nós precisamos ter um coração e um espírito quebrantado. Amém. Neemias, ele trouxe à existência aquilo que deixou de existir, que não existia mais. Deus deu a ele a capacidade de reconstruir algo que aos nossos olhos não era possível mais. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Amém. Ele quer trazer à existência algo que a gente não consegue mais ver que existe solução. E para isso nós precisamos ter um coração quebrantado. Mas muitas vezes a gente se quebranta com o outro. Sabe, a gente vai e chora com o outro, e fala com o outro, e conta pro outro. Mas o Senhor quer que a gente tenha um coração quebrantado a Ele. Amém. A Ele. Quando a gente quebranta o nosso coração ao Senhor, a gente revela com toda humildade e rendição, a gente consegue cumprir a vontade de Deus. Amém. E Neemias, ele só teve essa revelação do que Deus queria entregar para ele, trazer à existência o que não existia mais, porque ele foi empático e porque ele tinha um coração e um espírito quebrantado. Em terceiro lugar, ele vai falar aqui no versículo 4. Não, minto, no versículo 4 eu já falei. Tem uma vida de... no versículo 4 mesmo, desculpa. Tem uma vida de jejum e oração. Seguindo o versículo 4b, ele fala assim: passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Neemias, ele não ficou só no posicionamento de ai meu Deus, que tristeza, coitado de quem tá lá, os meus parentes, os meus pais, os túmulos dos meus pais. Não. Ele decidiu usar a arma espiritual que o Senhor nos deu, que é jejum e oração. Muitas vezes nós não temos disciplina com isso. E como vem orar, até mesmo nessa questão da apostila e o discipulado, ele traz esse convite pra gente, de criarmos uma disciplina de jejum e oração. Muitas vezes a gente despreza o poder que isso tem, o poder que essa arma tem. Às vezes por preguiça, às vezes por cansaço, às vezes porque acha que nem vai acontecer mais. Alguém falou que existem pedidos de oração que estão anos ali na fila, que a gente vai orando e já passaram anos e a gente não viu isso acontecer. Mas a gente não pode desistir. Amém. Neemias, ele orou, vocês lembram por quanto tempo? 4 meses.
Quando ele chega na presença do rei para pedir algo, ele já tinha passado esse período todo orando. Quantas vezes a gente faz uma oração pro Senhor e aquilo tá bom, já entreguei, tá ótimo. A gente não persiste na oração. E nós precisamos desenvolver uma vida de jejum e oração com disciplina. Amém. Amém? Opa, saiu aqui. E no versículo 1:6, olha que ele fala. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Nesses dias, uma moça do meu grupo de vida, ela falou assim comigo: Ana, quanto tempo você passa orando? Aí eu falei: quê? Quanto tempo do seu dia você gasta em oração? Eu falei: eu nunca pensei nisso. Ah, mas eu acho que é o quê? Uns 5 minutos, 10 minutos? Ela falou: só? Aí eu falei: uau, é pouco, né? Só que depois que eu falei com ela, o Espírito Santo me ministrou. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração e de oração a todo instante. Mas existe um momento do vem orar, que é intencional. Que eu oro dia e noite. Isso é o nosso espírito, que deseja estar nesse ambiente onde o Senhor está, que deseja estar nessa presença do Senhor. Só que existe oração intencional e essa oração intencional a gente só consegue com disciplina. E esse é o tempo que nós temos que dedicar. Que seja 5 minutos, mas que seja intencional. Os outros 23 horas e 50 minutos do seu dia, que seja uma vida de louvor e adoração. Amém. Em quarto lugar, tenha disposição para arrependimento. Eu não estou falando, gente, que tudo já foi falado em oração. Houve um clamor aqui por arrependimento e nós devemos ter sede e fome de arrependimento. Neemias, ele foi tão ousado porque ele não somente confessou os seus pecados, mas ele confessou o pecado dos seus pais, dos seus irmãos, da nação, do povo. Quantas vezes eu fico tão envergonhada com os meus pecados? Eu ouvi uma ministração do Hernandes Dias Lopes que falou que a gente faz com o pecado aquilo que Joquebede fez com Moisés. Olha isso. Que a gente pega o nosso pecado e coloca ele dentro de um cesto perfumado, que nada alcança. Olha. E depois ele ainda vai mais longe, ele fala assim: depois, assim como Joquebede ficou flertando com aquele cestinho que passeava pelo rio, nós ficamos flertando com o pecado. E ele ainda vai mais longe. Ele fala assim: e assim como Joquebede quis nutrir Moisés, amamentando, depois dele chegar no palácio, assim somos nós com os nossos pecados. Muitas vezes a gente não quer arrancar o pecado. A gente tem o remorso do pecado, a gente se lamenta pelo pecado, mas a gente não se arrepende do pecado. Porque o arrependimento, ele traz uma marca. Ele traz uma marca de conversão. Eu confesso, eu arrependo e eu não faço mais. No dia que você se arrepender verdadeiramente de algo que o pecado insistentemente ele te alcança, quando você se arrepende de verdade, aquilo não te alcança mais. Amém. Venhamos ter fome e sede de um arrependimento genuíno. Amém? E em quinto, creia nas promessas de Deus. Mais uma coisa que foi dita aqui em oração, mas aí eu lembro que foi a Abel que orou. Que eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Não tem mais nada pra falar, todo mundo já orou. Creia nas promessas. Nosso Pai, Ele é fiel. Ele começa falando assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, que é lindo, né? Paty trouxe isso com tanto carinho. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. E depois ainda fala: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu vou espalhar entre vocês, entre as nações. Mas se vocês se arrependerem e voltarem para mim, eu vou juntar vocês de novo. E vou escolher vocês para estabelecer um lugar onde meu nome vai ser glorificado, né? Estabelecer o meu nome. Quantas vezes
nós oramos com a nossa alma, mas nós não oramos com o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele tem que orar a palavra. Eu vejo tantas pessoas relutando em ter um tempo com a palavra. Talvez elas não saibam que a palavra é o que declara os céus abertos sobre nós. Amém. Porque se eu oro de acordo com o meu sentimento, eu estou orando de acordo com a minha vontade. E se eu oro a palavra, eu estou orando de acordo com a vontade daquele que já prometeu. E ele é fiel. Ele é fiel. Então que nós creiamos nas promessas de Deus e que a gente comece a orar a palavra. Amém. E, em sexto lugar, use sua influência. Neemias, ele usou a sua influência em favor do povo. E se a gente for parar para pensar na Bíblia, existem várias pessoas que propositalmente estavam no lugar certo, na hora certa, por um propósito. Será que nós não estamos aqui por um propósito? Será que a gente veio aqui mesmo só buscar qualidade de vida? Será que a gente veio trazer só segurança para os nossos filhos? Nós estamos aqui por um propósito. E é tão lindo que nós estamos estudando os devocionais esse mês na nossa igreja sobre propósito. E muitas vezes a gente olha para o outro e fala, eu olho para a Vanessa assim, eu me encho, eu falo, uau! Gente, quem entra orando, louvando? Ela vem assim, ó. Sabe quando eu falo dançando? É isso, né? É lindo demais. A gente olha pra Vanessa, a gente olha pra vários de vocês. E a gente vê o fluir do Espírito Santo no propósito. E eu falo, uau, que propósito lindo, mas o propósito da Vanessa é o propósito da Vanessa. E o propósito meu é o propósito meu. Mas nós temos um propósito em comum, que é ter uma vida que glorifique a Deus. Amém. Porém, nós estamos aqui por um propósito. E se você está aqui por um propósito, use a sua influência. Porque você vai ser cobrada sobre isso. Deus, quando Ele te criou, Lica, Ele olhou pra Lica e falou assim, isso eu vou entregar só pra ela. Amém. Porque a gente tem várias coisas em comum, mas tem coisa que só a Lica tem. Não é? E vai ser tão lindo quando ela chegar no céu e falar assim, Senhor, eu cumpri com o meu propósito. Tudo que o Senhor entregou só pra mim, eu fiz. Esse é o propósito. Não fuja do propósito. E use a influência que o Senhor te deu por um propósito. Se você está aqui, é por um propósito. Se Ele te colocou numa escola de inglês, se Ele te colocou numa casa para você faxinar, se Ele te colocou em qualquer lugar para você trabalhar, na sua casa com seus filhos, é por um propósito. Mas use a sua influência. Use a sua influência. Porque Neemias, ele usou a influência dele para cumprir com o propósito que o Senhor entregou para ele. Para ele. E por último, pra gente concluir essa parte, saiba a hora de falar. Ou nós mulheres, né, que nós lutamos. Neemias, ele teve tanta sabedoria sobre a hora de falar, porque a gente às vezes acha que quando ele fala ali, que é só quando ele chega em Jerusalém que ele guarda aquele silêncio, mas não, ele guardou 4 meses para estar na frente do rei e mostrar que ele queria algo. Às vezes a gente recebe uma notícia, recebe uma informação, recebe uma revelação e a gente já quer logo compartilhar. Só que tem coisas que nós não precisamos compartilhar com pessoas. Existem coisas que nós vamos compartilhar com o próprio Senhor. Existe dentro de você a presença do Senhor. O Espírito Santo habita em você. Ele é seu melhor amigo. Não espere ter amigos aqui. Não espere ter amigos dentro da sua casa para você revelar algo. Você já pode revelar com seu melhor amigo que habita em você. Amém. E ele já sabe. Mas ele quer que você compartilhe. Porque ele quer te dar discernimento sobre a hora de falar. Porque muitas vezes nós falamos tão desesperadamente
Porque junto quando Neemias fala, assim que ele fala, olha que interessante. Ele fala assim, eu cheguei a Jerusalém. E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração. Mas a partir do momento que ele revela, o que começa a acontecer? As perseguições, os levantes. Quantas vezes isso acontece conosco, né? Então nós temos que saber a hora certa de falar. Com o Senhor nós não temos hora certa. Mas com as pessoas nós temos. E nós precisamos ter esse discernimento. E agora, entrando no capítulo 3. Lu, vou te confessar, Lu, na hora que eu li o capítulo 3, eu falei, não, eu fiquei com a pior parte. Não é possível. É tão lindo. Capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. É tanto nome estranho. É tanto nome que eu não sei nem lendo. Eu acho que eu vou pronunciar direito. Uns muros estranhos, umas portas estranhas. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Oi, gente, mas a palavra de Deus, ela é mais afiada que faca de 2 gumes, né? Sentar no espírito, no coração, a junta da medula. E todas as palavrinhas que estão aqui têm um propósito de estar aqui. Amém. Olha o que vai falar aqui no versículo 1. E esse é o versículo que eu queria que vocês colocassem na apostila de vocês. Podem existir outros, mas eu queria que a gente colocasse um, principalmente aqui, ó. Se possível, colocar um A, porque é essa frasezinha que nós vamos trabalhar. Que diz: o sumo sacerdote Eliasib, os seus colegas sacerdotes, começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Amém? Amém. Olha, se a gente parar para ver, não sei se vocês estão percebendo, mas tem 3 destaques. Vocês conseguem ver que tem 3 destaques? O que está destacado aí? Porta das ovelhas, consagraram. Isso. E vai ser exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus precisava de Neemias para reconstruir o muro? Sim ou não? Não. Ele criou todas as coisas. Para ele reconstruir o muro, bastava ele fazer isso aqui, né? Mas ele quis usar uma pessoa. É engraçado, Deus ele não precisa de você, mas ele quer contar com você para as coisas maravilhosas que ele vai fazer. É interessante a gente pensar que a Bíblia, ela é separada, né, do Velho e do Novo Testamento. E o Velho é a sombra do Novo. E tudo aponta para Jesus. E olha que interessante quando ele vai falar lá no Neemias 2:11, que ele fala que ele chegou a Jerusalém, onde ele esteve por 3 dias. 3 dias. Quantos dias que ele ficou descansando em Jerusalém? 3 dias. E se a gente parar para pensar, quantos dias Jesus ficou no túmulo? 3 dias. E se a gente parar para pensar de novo, depois que Neemias descansa, o que ele vai fazer? Reconstruir os muros. Depois de 3 dias no túmulo, o que Jesus fez? Ele reconstruiu a sua vida e a minha vida. Amém. Então, isso nos mostra que Deus ele não precisa do homem, mas ele quer contar com o homem para refletir quem ele é. Amém. E tem coisas que Neemias fala que assim, coisas que o Senhor colocou no meu coração. Sabe aquele negócio que queima no seu coração? Que mais no de ninguém queima, mas no seu queima. As pessoas, você vai compartilhar com alguém por isso, então cuidado, falando, Ana, você tá doida? Aposto que se fosse falar com alguma de nós que a gente ia pegar a sensação térmica de -1 no último sábado, todo mundo ia falar assim, não, né? Nesse sábado nós vamos encontrar não, porque vai estar frio demais, -1 grau de sensação térmica, a gente orando, jejuando, numa sala fria, porque a sala também é fria. Ó, será que esse propósito que o Senhor entregou pra Lu, de entregar essas 7 semanas, essa primícia pro Senhor, será que se ela fosse ouvir, ela não ia fazer?
Mas Deus usou a Lu para criar esse, vamos dizer, esse programa, porque é um programa de crescimento, de desenvolvimento, para que nós possamos aprender a reconstruir os muros da nossa vida. Glória a Deus pela sua vida, Lu, porque tem coisas que Deus vai entregar para você. E a gente tem que estar atenta. Ele não precisa de você, mas Ele quer você. Fala com você assim: Deus, eu sei que você não precisa de mim. Deus, eu sei que eu não preciso de Mas eu mim. sei que você quer a mim. Mas eu sei que o Senhor quer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Lu, pode passar o slide para mim, por favor? Então, Deus não precisa de você, mas Ele quer você. Em segundo lugar, Ele te chama pelo nome. Aleluia. Gente, o que significa nome? Eu amo dicionário. E aí você vai pesquisar lá no dicionário. O que significa nome? Nunca pesquisou? Nome significa caráter, personalidade, pessoa. Você é o seu nome. E a Bíblia fala que o seu nome vale mais do que joia. Uau! Alguém aqui já pesquisou o seu nome? Já? Já. Eu também já pesquisei o meu. E, ô Lu, eu vou fazer você ficar dançando aí, né? Volta aqui pra mim o slide só isso. O sumo sacerdote Eliasibe. Alguém sabe o que significa Eliasibe? Não. Ele é Deus, né? É. Eliasibe significa Deus restaura. Eita, glória. Deus restaura. Dá até vontade de colocar aí, né? Depois do mundo, colocar Eliasibe. Deus restaura. É engraçado porque existiam vários trechos onde poderia se começar a reconstrução. Mas ele decidiu começar a reconstrução por essa porta, com esse sacerdote. Será que é coincidência? Não é. E você é chamada pelo nome para reconstruir. Você, a Vanessa falou uma coisa muito linda, né? Você é chamada nessa geração. Você é chamada dentro da onde o Senhor te colocar para reconstruir. E Ele vai te chamar pelo nome. Na próxima, um próximo tópico é: tenha uma vida de consagração. É interessante a gente pensar que essa porta ela foi reconstruída, restaurada por sacerdotes. E nós vamos ver ali ao longo do capítulo 3, eu recomendo vocês, gente, capítulo 3, ele não é um capítulo tipo, que lindo, sabe aquele negócio que te... Não, ele é assim, meu Deus, que nome difícil, meu Deus, o que é esse? É assim, só que vale a pena, porque vocês vão perceber que existem várias portas. E todas elas têm um significado. Eu até falei com a Lu, né, Lu? Que eu estava estudando algumas pessoas que já ministraram a respeito desse assunto, e eu vi um que ele vai falando de porta a porta. Todas as portas têm significado. Mas essa foi a única porta que passou por uma consagração. Essa foi a única porta que foi consagrada. E todas as coisas na nossa vida têm que passar pela porta da consagração. Amém. Porque quando a gente consagra algo para o Senhor, o que a gente está fazendo? É como se a gente estivesse entregando. Quando eu consagro meu filho para o Senhor, eu falo: Senhor, ele é seu. Quando eu consagro o Brasil para o Senhor, eu falo: ele é seu. Quando eu consagro o meu casamento, quando eu consagro a minha casa, quando eu consagro tudo que eu tenho, eu estou veementemente falando assim para o Senhor: Senhor, nada é meu, tudo é seu. Amém. Faz a sua vontade. E é tão engraçado a gente pensar que a porta das ovelhas era um lugar onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas. Essa porta ela foi consagrada. Nós precisamos passar pela porta das ovelhas. Nós precisamos querer passar por esse processo de consagração, porque a área da nossa vida que a gente insiste em não consagrar é a área que a gente mais cai. Porque a gente está fazendo de acordo com a nossa vontade. Porque uma vez que a gente consagrou para o Senhor, já não é nosso mais. Amém. O Senhor não nos chamou para andar do lado dele, nos chamou para segui-lo. Porque quando a gente segue, Ele está na frente. É Ele que determina. Amém. Quando a gente está do lado a lado, a gente está compartilhando com as decisões. Ele é na frente. Amém. Ele é a porta. Amém. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Em outro lugar, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês
Também lembro dessa oração e foi você, Bá, que falou sobre o sacerdote. O sacerdote. E o que é ser sacerdote? Se a gente for olhar no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que conseguia chegar a lugares que ninguém mais chegava. Ele era o que entrava na presença, ele era o que intercedia pelos pecados através do sacrifício e ele é o que ensinava. Esse era o papel do sacerdote. E quando Avá ousadamente fala para nós sermos sacerdotes e nós devemos restabelecer o sacerdócio, não estou falando aqui do homem, do líder da nossa casa, tá bom? Eu estou falando nós como sacerdotes, sabendo que o Senhor rasgou o véu, sabendo que não há mais nenhuma restrição, que nós podemos entrar, que nós podemos interceder, que nós podemos ensinar o Evangelho. Nós devemos assumir esse sacerdócio. Quando a gente estava falando ali de propósito, todo lugar que você vai tem um porquê. Nenhum supermercado que você vai é porque você está querendo ir, é porque Deus já determinou que era ali que você tinha que comprar aquela fruta. E tem um porquê. Quando você entra nesse lugar, saiba que naquele lugar você é sacerdote. E o seu papel é entrar, interceder e ensinar. Muitas vezes sem nem falar. Alguém também orou sobre isso. Restabeleça o sacerdócio da sua casa. Como que anda o seu sacerdócio? Você tem entrado na presença? Você tem intercedido? Você tem ensinado? O seu sacerdócio, ele só é real, ele só é válido quando você faz em prol do outro. Restabeleça o sacerdócio. E por último, Jesus é a porta das ovelhas. Ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu li, eu só grifei a porta das ovelhas, porque uma vez no devocional, eu coloquei lá João 10, quando ele diz, né? Eu sou a porta das ovelhas. Aí eu já entendi, opa, tem alguma coisa aí. Eu vou focar nesse aqui. E depois, quando a gente vai pesquisando, aí a gente vai ampliando. E talvez de tudo, essa é a principal. Jesus é a porta das ovelhas. Em algumas Bíblias pode estar a porta do gado. Era por essa porta que os animais entravam para o sacrifício. Era uma porta específica para os animais. Só que a última vez que Jesus entra em Jerusalém, ele entrou por essa porta. Por quê? Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava entrando nessa porta. Ele poderia entrar por outras portas de Jerusalém, mas ele entrou por essa porta. Porque ele sabia que ali ele estava sendo o nosso último sacrifício. Amém. Ele estava dizendo para mim e para você que agora a gente não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Ele já fez o maior sacrifício. Ele passou pela porta das ovelhas montado no seu jumentinho, sabendo que ele seria entregue para sempre ser a nossa porta. Em João 10, 7, 9 vai dizer assim: então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Essa porta, ela não tinha fechadura. As outras tinham. Ela fala pra mim, pra você, que ela tá aberta pra todos nós. Amém. Ela fala que a gente pode ir e voltar e que a gente sempre vai encontrar pastagem. Pai querido, nós exaltamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor fez o que nós não podíamos fazer.
vezes consagrar uma área da nossa vida é tão difícil porque a gente não quer abrir mão. Mas o próprio Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Pai, obrigado, obrigado, obrigado por Jesus. Obrigado pelo nosso bom pastor. Obrigado porque ele deu a vida por mim e por vocês. Obrigado, Senhor, porque por conta dessa porta, hoje o nosso coração pulsa por Ti. E que o nosso coração, as batidas do nosso coração, venha pulsar a todo instante. Jesus, Jesus, Jesus. Esta é a nossa contribuição na reconstrução. Deixar o Senhor pulsar no nosso coração. Deixar o Senhor ser o Jesus da nossa vida, a porta das ovelhas, aquele que tirou o pecado do mundo e aquele que nos deu direito à vida eterna, aquele que nos deu direito a ser a sua filha, aquele que nos deu direito a ser a sua terra prometida. E nós desejamos, Senhor, não viver nessa Jerusalém reconstruída, mas nós desejamos viver a nova Jerusalém. Porque o Senhor nos deu acesso a essa nova Jerusalém. E nós ansiamos por estar nesse ambiente, Senhor. O nosso coração pulsa por isso. Porque um dia o Senhor olhou para nós e falou: farei dessa filha a geração santa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou. E obrigado por ser o nosso bom pastor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que nós, como diz a Lu, né, igual classes, a gente já sabe o que fazer. Vamos formar os nossos trios de oração e vamos orar para que o Senhor se revele a nós como o nosso bom pastor, dia após dia, e que nosso coração pulse por Ele a todo instante. Amém?